Olá, meu nome é Pedro Henrique Santos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Sensoriamento Remoto utilizando radar e SAR embarcado em satélites, princípios básicos, tecnologia, desempenho e aplicações de satélites que operam em bandas LC e X. Um breve resumo: sensoriamento remoto utilizando satélites radar de abertura sintética SAR ganhou espaço nos últimos anos, e tal fato se dá devido aos avanços tecnológicos e vantagens atribuídas ao radar na aquisição de dados. Logo, este trabalho descreve os fundamentos de um sistema radar SAR, onde o devido conhecimento das funcionalidades e limitações permitem otimizar o sistema e fornecer dados que sejam coerentes com a cena avaliada. Contudo, foram apresentados trabalhos em bandas LC e X, em radar e SAR, embarcados em satélites para sensoriamento remoto, voltado à avaliação de biomassa acima do solo, com o objetivo de demonstrar que a banda de operação deve ser escolhida de forma criteriosa, para obtenção de resultados concisos com a cena analisada. Introdução. O sensoriamento remoto voltado ao monitoramento terrestre fornece informações relevantes sobre o estado atual da superfície, como, por exemplo, manejo da agricultura, monitoramento de florestas, determinação de biomassa acima do solo, desastres naturais. E o tratamento dos dados provindos dos sistemas sensores embarcados em satélites permite a criação de estratégias que possam otimizar os recursos naturais provenientes da superfície analisada. Sistemas radares de abertura sintética, SAR, embarcados em satélites, podem fornecer dados que, devidamente tratados, permitem informações relevantes sobre as regiões imagiadas. Radar e SAR são sistemas ativos, isso indica que os mesmos operam fornecendo um sinal eletromagnético para o meio durante o instante que permanece sobre a cena. Radares podem operar em diferentes cenários, como por exemplo em situações onde a cena esteja sob a influência de nuvens, em períodos de chuva ou sem a presença de luz no ambiente. Radares de abertura sintética que operam no sensoriamento remoto terrestre comumente utilizam as bandas LC e X, nas frequências compreendidas entre 1 a 2 GB, 4 a 8 GB e 8 a 12 GB, respectivamente. As bandas de operação dos radares devem ser definidas na etapa de projeto, e as considerações devem ser analisadas com critérios específicos, isso para que o rendimento seja otimizado e contemple todas as feições da cena avaliada. Contudo, o trabalho teve como objetivo a apresentação de conceitos e técnicas utilizadas para sanar algumas limitações encontradas em sistemas radar e SAR. Foram apresentados trabalhos que descrevem a eficácia do sistema SAR em aplicações voltadas ao sensoriamento remoto terrestre. A descrição do uso de sistemas SAR em diferentes cenários permite o avanço em pesquisas e o desenvolvimento de novos sistemas que possam garantir a eficiência e otimização do sensoriamento remoto terrestre a partir de plataformas orbitais embarcadas em satélites. Funcionamento dos radares SAR. Durante o deslocamento da plataforma no satélite ao longo de sua trajetória, o radar opera emitindo ondas eletromagnéticas pulsadas para o meio ambiente e esses pulsos atingem os alvos da cena. Após os pulsos encontrarem o alvo, o sinal é retroespalhado e retorna ao sistema radar, onde o mesmo irá realizar a conversão analógico-digital e com isso armazenar os dados para o devido processamento. Aqui nós temos a equação do radar, onde nós temos a relação sinal-ruído, que é a potência de transmissão vezes o ganho, multiplicado pelo comprimento de onda, vezes o sigma, que é a seção reta do alvo, dividido pela constante de Boltzmann, multiplicado pela temperatura do sistema, pela largura de banda, figura de ruído e perdas consideráveis, bem como ao alcance até o alvo. Esta aqui é a geometria do radar SAR. Então aqui nós temos o satélite a uma determinada altitude e ele emite pulsos, e com esses pulsos eles vão fazer uma largura de faixa ao longo da sua trajetória, e com isso nós vamos ter tanto uma resolução em azimuth quanto a resolução em range, isso ao longo da sua trajetória. O projeto de um sistema radar se inicia com a devida observação de requisitos inerentes à missão, onde devem ser avaliados a altura da órbita, a frequência de operação, o ângulo de incidência, a largura de faixa de cobertura, resolução, dentre outros. Aqui nós temos a resolução em azimuth versus alcance. No caso, a resolução em azimuth, nós temos o diâmetro da antena dividido por 2, nós conseguimos determinar a resolução em azimuth. E a resolução em range nós temos a velocidade da luz multiplicada pela largura do pulso que está sendo utilizado dividido por 2, que equivale também à velocidade da luz sobre 2 vezes a largura de banda.
Para se conseguir uma resolução em alcance fina, é necessário fazer com que o pulso emitido seja muito curto. Isso implica em reduzir a potência média transmitida. Isso limita alguns requisitos de operação relativos à largura de banda do sistema. Para se conseguir alcançar eficiência na resolução utilizando pulsos ultracurtos e com a potência média adequada, os radares modernos utilizam a técnica de compressão do pulso, onde uma modulação em frequência ou em fase permite a modificação da largura do pulso, descrita na equação. Tecnologias utilizadas em radares SAR. Então aqui nós temos uma tabela, essa tabela aqui nós temos 57 satélites que foram contabilizados, 54, e dentro desses 54 satélites contabilizados, nós temos aí 11% deles são de matriz planar, 26% são de refletor e 63% é matriz de varredura eletrônica, né, também conhecido como ESA. As informações descritas demonstram que a devida observação das tecnologias emergentes e o estado da arte fornecem ferramentas e atributos para que se alcance imagens com alta resolução e com menor tempo de revisita. Logo, o sensoriamento remoto se torna mais eficiente e preciso, requisitos necessários para que os dados sejam utilizados de forma concisa para a tomada de decisão em diferentes aplicações que utilizam radares SAR embarcados em satélites. Aqui nós temos os modos de operação dos radares SAR. Então nós temos o modo ScanSAR, StripMap e Spotlight. O modo StripMap nós temos aí ao centro o ScanSAR na extremidade esquerda e o Spotlight na extremidade direita. No caso, o modo ScanSAR, o feixe radar pode iluminar várias subfaixas, o sinal pode fazer a varredura em diferentes posições, permitindo que ampla faixa de imagens sejam feitas. Porém, nesse modo, a resolução em azimuth pode ser comprometida. No modo Spotlight, ele fornece melhor resolução através do direcionamento eletrônico do feixe de radar, fazendo o apontamento para um alvo específico dentro do feixe. Tal modo pode melhorar a resolução e a capacidade de geração de imagens SAR, com a condição de que os objetos ao longo da via não estejam muito próximos. No modo StripMap, a antena do radar é apontada de forma fixa, então o mapa da região imagiada é formado e definido pela largura do feixe do radar, assumindo um contorno que se estende na linha de voo da plataforma. Aqui nós temos uma utilização de alimentadores refletor. Neste caso aqui nós temos uma matriz de alimentação e ela vai enviar os pulsos para um refletor. E esse refletor que vai direcionar os feixes para o solo. Com isso nós vamos fazer várias faixas aí. E com isso nós temos uma nova tecnologia a ser implementada. Neste caso, são necessários pulsos mais curtos na transmissão do sinal, o que gera um trem de pulsos denominado chirp. O mesmo pode ser representado por uma série de Fourier exponencial, onde a largura de banda de operação do radar é então casada com o tempo de interação do radar. Desta forma, haverá uma potência relativamente pequena e um grande tempo de integração, quando se utiliza um alto PRF. Aqui nós temos algumas aplicações no monitoramento terrestre. A eficiência do radar AOS-Pulsar, que opera em banda L, foi avaliada e descreveu a capacidade do mesmo para caracterizar florestas e mangues. Os autores relataram que o espalhamento do sinal teve maior influência para dosséis abertos, com existência de troncos caídos no solo, galhos e árvores retorcidas. A influência da resposta do radar também ocorreu para avaliações da estrutura do dossel, e não somente em relação à altura das árvores avaliadas. O estudo indicou que somente a avaliação dos modos de polarização selecionados não fornece informações precisas para a discriminação dos diferentes tipos fisiográficos. Também foi sugerido que testem diferentes ângulos de incidência e PRFs para a plena exploração dos parâmetros SAR. Uma revisão bibliográfica realizada por Quattro demonstrou que radares que operam em banda L apresentam a melhor performance na estimação da biomassa quando comparados com a banda C, e também fornecem dados mais precisos. Essa afirmação implica nos resultados encontrados em sua revisão, pois, segundo os autores, comprimentos de onda maiores foram mais utilizados pelos pesquisadores para estimar florestas nas regiões do Brasil. Estudos realizados por 5 utilizaram dados do satélite TerraSAR-X e ALOS-Pulsar para avaliação da biomassa acima do solo. Os autores relataram que o retroespalhamento do sinal é mais sensível para a banda L, principalmente nas regiões com maior altura de cobertura, quando comparado com os dados da banda X. Os autores destacaram a importância da combinação entre as mesmas, pois no caso de áreas mais baixas analisadas, os dados foram imprecisos e houve maior variância nos resultados.
Isso permite justificar a combinação com a banda X, que fornece resultados mais precisos em regiões que possuem solo com pouca cobertura vegetal. E aqui nós temos algumas considerações. Com base na pesquisa realizada, foram reunidas algumas informações relevantes que permitem analisar o desempenho dos radares descritos em diferentes bandas. Foi então elaborada uma tabela que permite avaliar sistematicamente algumas informações relacionadas aos satélites pesquisados e se estabelecer uma relação direta entre a teoria descrita e os resultados obtidos pelos pesquisadores. Informações coletadas podem servir de base para etapas de projeto de novos sistemas SAR, bem como fornecer suporte para novas pesquisas que busquem avaliar a superfície a partir de imagens SAR embarcadas em satélites. Aqui então nós temos a tabela para as 3 bandas L, C e X. No caso aqui, a tecnologia utilizada para todas foi a ESA, né? E o que muda mesmo foram os satélites, que no primeiro caso para a banda L foi o Alus Pulsar, na banda C foi o Sentinel e na banda X o TerraSAR X. E para cada um deles aqui um modo de operação, né? No caso do Alus Pulsar, modo Scansar, Polarimetry e Fine Resolution. No caso do Sentinel, Strip Map, Extra Wide, SWAT e Wave Interferometric. E no caso do TerraSAR X, Spotlight, Scansar e Strip Map. Considerando os radares de banda aérea, os autores descrevem que os sinais dessa banda interagem menos com a vegetação rasteira, quando comparados às bandas C e X. Isso se deve ao maior comprimento de onda do sinal da banda L. O sinal retroespalhado também sofre diferentes tipos de dispersão, a dispersão direta causada pelo solo, a dispersão indireta e direta causada pelo dossel da cultura. Também uma combinação entre o solo, troncos e galhos. Nessa combinação, a resposta obtida é caracterizada por ser semelhante à resposta de refletores de campo artificiais, que são utilizadas para a calibração radiométrica radar. A análise adequada dos dados fornece informações que auxiliam na calibração contínua dos sistemas radar enquanto eles estão operando, garantindo assim uma resposta precisa à cena, reduzindo o tempo e custo de calibração dos instrumentos. Os dados coletados servem de base para projetos que visem a implementação de sistemas radar SAR embarcados em satélites, onde a otimização deve observar os parâmetros descritos e assim avaliar os objetivos a serem alcançados na missão. Com isso, é possível selecionar aqueles que já demonstram na forma teórica e prática quais os melhores cenários para sua adequada aplicação, direcionando assim os recursos para o melhor desempenho do sistema radar. Também foi demonstrado que o uso combinado de radares que operam em diferentes bandas pode conferir maior precisão nas estimativas, cobrindo assim grande parte das fases de crescimento da biomassa, também os diferentes tipos de formatos de vegetação, pois pode combinar as diferentes profundidades de penetração e também os ângulos de incidência do radar. O uso combinado de imagens como as avaliadas com o TerraSAR X e Alus Pulsar podem fornecer estimativas mais precisas em toda a faixa de biomassa, pois pode ser realizado uma combinação da profundidade de penetração do sinal retroespalhado. Sendo assim, os estudos com a combinação de diferentes bandas L, C e X descritas no trabalho podem ser utilizados para pesquisas futuras, que visem a devida estimação de variáveis biofísicas presentes em diferentes culturas. Desta forma, a análise em estruturas mais densas, como floresta, os dados SAR se tornam mais relevantes para a modelagem de biomassa acima do solo, pois os erros são consideravelmente pequenos quando comparados com outros métodos, e também geram dados em regiões mais abrangentes e com maior precisão. Agradeço pela atenção de todos. E aqui são as referências utilizadas.